Pessoal, a gente está aqui no quadro novo desse YouTube, onde eu pego perguntas lá da caixinha do Instagram e trago para cá para te responder de uma forma mais aprofundada. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, o @ é Valéria Guimarães V. A gente fala tudo sobre gestão, marketing, vendas, mentalidade empresarial para advocacia. E hoje eu trouxe aqui 3 perguntas bem interessantes, onde a gente vai conseguir aqui tirar muitas dúvidas de vocês. A primeira é sobre advocacia digital, especificamente em como evitar calote na advocacia digital. É um problema? É um problema. Agora, por que é um problema? Porque você não é profissional. Se você fosse profissional, você não teria esse tipo de problema. E o que quer dizer ser um advogado profissional na advocacia digital? É ter processos bem definidos para tudo, para começar, terminar e conseguir evitar, trabalhar aí com esse preventivo. Quando você cria processos bem definidos, quando você entende o início, meio e fim, a coisa flui. Muita gente fala assim, poxa, como é que eu vou cobrar os honorários do cliente? Como é que a gente vai fazer esse trâmite? Será que ele vai me pagar? Será que ele não vai me pagar? Gente, é o seguinte, você precisa colocar ali o valor dos honorários, já especificar para o cliente qual vai ser a forma de pagamento, isso precisa estar em contrato, um contrato que seja um título executivo extrajudicial, porque, na pior das hipóteses, você executa. Tem advogado que sequer tem essa etapa de execução no escritório, por exemplo. Você vai começar a implementar ali boletos, cobranças antes mesmo de repente, chegar a data ali de pagamento e a pessoa não efetuar o pagamento. Então, mensagens automatizadas lembrando do pagamento para evitar esse calote, mostrando para ele que aquilo ali não é a casa da mãe Joana. Entende? Que existem processos e que se ele não cumprir, ele vai pagar de alguma outra forma. Então, muitas vezes você não quer desagradar o cliente, você, quer levar ali no banho-maria, mas não. O cliente ele tem que ter noção específica do processo de construção interna. Sugestão aqui para vocês. Fechou o contrato, explicou o contrato, qual é a forma de pagamento, caso haja inadimplência, o que vai acontecer, que multa ele vai pagar, juros, todas as consequências ali daquilo. Depois, ficou inadimplente? Ligações de cobrança, mensagens de cobrança, uma notificação extrajudicial feita em cartório, dizendo que se em 48 horas ele não entrar em contato, as medidas judiciais cabíveis serão tomadas. E o bom dessa notificação extrajudicial é que você recebe o recebido dele. Então, por exemplo, chega a carta, é uma carta registrada, ele tem que assinar que recebeu. E você pode pegar isso e anexar nos autos da execução, caso ele não entre em contato e negocie. Aí você parte para a execução. Então, percebe que, às vezes, por falta de processos internos e a comunicação desse processo para o cliente, você acaba sendo amador, literalmente amador. O cliente sente. E aí o cliente pensa, não vai acontecer nada comigo, tá tudo certo. Ele sente o teu grau de profissionalismo. Agora, por exemplo, na área do previdenciário, que recebe no êxito, ou às vezes é na via administrativa, no próprio INSS. Você pode fazer uso de parceiros que você tem em outros estados para acompanhar esse cliente no administrativo, E ali você paga a diligência e esse parceiro, então, passa esse valor para você. Se você não tiver parceiro, você pode fazer uso de correspondentes. Tem vários sites hoje que você pode ir lá se cadastrar. Você pode, se for judicial, você pode já peticionar nos autos, pedindo aí o destaque dos honorários. Então, é isso que eu estou te falando. Cria o processo e padroniza isso, porque aí você trabalha de forma profissional, não fica nesse amadorismo. Segunda pergunta, e essa aqui é bem polêmica, viu? Como não ser pego na OAB? Como assim ser pego, colega? Você é criminoso agora? A OAB vai estar atrás de você? Gente, é o seguinte, a gente está produzindo conteúdo. A gente está fazendo um conteúdo educativo e informativo para a população. A gente está prestando um serviço para a população. A OAB não tem que pegar ou não pegar. Você só precisa estar de acordo com o código de ética. Você não pode permitir que a OAB atrapalhe o teu trabalho.
Se o Código de Ética, se o provimento 205 da OAB, que é o recente que fala sobre o marketing jurídico, anúncios pagos, ele permite que você faça isso, você só precisa aprender como. E as palavras-chave são conteúdo educativo e informativo. O problema é que o colega quer ir lá, ele quer falar me contrate, ele quer dizer que está fazendo uma promoção, ele quer dizer que o dele é mais barato, ele quer deixar o celular, ele quer deixar todos os contatos, aí você avacalha. Agora, se você souber o que você está fazendo, e aí eu puxo o gancho para o profissionalismo novamente, você não tem que ficar temendo a OAB. A OAB é um órgão que está ali para te ajudar. E você precisa cobrar dele esse posicionamento. E não o contrário. Como se você estivesse fazendo alguma coisa de errado e a qualquer momento você fosse pego, né? E tivesse que prestar contas ali do que você está fazendo de errado. O marketing jurídico, seja ele online, seja ele offline, ele é plenamente possível de ser feito. O que você precisa é profissionalizar isso, saber o que está fazendo. Tem muita gente que não faz o marketing porque tem medo da OAB. Que loucura é essa? Você não pode trabalhar com medo do órgão que te representa. Tá muito na tua mão, tá muito na forma como você se coloca, como você se posiciona na rede social ou fora dela. A gente precisa avançar, entender que é plenamente possível e saber o que está fazendo e fazer. Não tem como, não dá para viver só de indicação. Você precisa, sim, abrir aí os teus horizontes para as novas fontes de prospecção para transformar a tua advocacia numa advocacia sustentável. Terceira pergunta, achei bem interessante isso aqui. É importante investir em roupa para a advocacia? Eu não diria só roupa, eu diria investimento no geral, na sua imagem. Porque a tua imagem, ela não é formada só pela roupa. Então, Valéria, eu defendo o seguinte, gente, não tem jeito. Não tem jeito. Antes da pessoa comprar de você, ela compra você. Então, você vai em outros profissionais que não estão bem vestidos, que não estão bem arrumados, que não estão bem engomados, com cabelo bagunçado. Uma mulher que não tem o cuidado com as unhas, não tem o cuidado com uma maquiagem, até denota autoestima, amor próprio, isso. Uma pessoa que está bem consigo mesma, isso tudo conta. Porque você está vendendo a tua imagem. A pessoa está comprando você. Então, você precisa investir, sim. Eu ouço vários advogados dizendo o seguinte: não precisa gravata. O advogado não precisa usar gravata. Na minha opinião, precisa sim. O dress code ele tem que ser completo. Tem que ser terno e gravata para o homem. A mulher ela tem que sim ter aquele visual corporativo, empoderado, nos mínimos detalhes. E claro, o investimento que você vai fazer nisso vai depender do teu momento na advocacia. Vai depender da fase em que você se encontra nela. Eu, por exemplo, já passei por várias fases. E eu vou te falar, naquela fase, mesmo no início, que a gente não tem como investir muito nisso, dá para andar muito bem arrumado, gente. É uma questão de você se cuidar ali e fazer o que pode com o que você tem. Mesmo que seja aquela mesma roupa, mas é aquela mesma roupa limpa, bem engomada. Isso faz toda a diferença. Né? Como eu falei, para as mulheres, uma make, um bom hálito. Gente, isso conta, isso faz parte também. Você aqui no atendimento presencial, é a pessoa olhar para você e ela vê em você a figura que vai resolver o problema dela. E, sem dúvida, o aspecto visual vai contar bastante. Outra coisa para as mulheres, tá? Não tem essa de decotão, de sainha curta. A gente está falando de um aspecto profissional, de credibilidade, de confiança. É a mesma coisa do advogado querer aparecer de bermuda e de chinelo. Não existe essa possibilidade. Existe o dress code. Quando você chega num consultório, quando você vê a pessoa de branco, você já remete à possibilidade daquela pessoa ser o médico, certo? Quando você vai procurar um bombeiro, você encontra o bombeiro, ele vai estar fardado. O advogado é a mesma coisa. É roupa social, é dress code corporativo, sim. Isso, sem dúvida, vai passar credibilidade e confiança. Experimenta. Experimenta. E a depender do tipo de cliente que você atende, isso conta muito mais, tá? Então, faz uma experiência um dia, mas não faz muitas vezes, não, para você não perder cliente. Um dia muito bem vestido, muito bem arrumado, engomado, cheiroso, e um outro dia mais ou menos. Provavelmente, nesse dia em que você cuidou da construção da sua marca, né, visualmente falando,
você vai vender mais. Você vai fechar mais contratos. E no outro dia, talvez você até feche ali, dependendo do cliente. Mas a probabilidade disso não acontecer é maior. E eu vou te falar, o número de advogados e advogadas que pecam nisso é muito grande. É muito grande. Rede social. Tudo bem você não aparecer o tempo inteiro, pleno, principalmente nos stories. Mas tem gente que está aparecendo de uma forma que é simplesmente inadmissível. Mistura demais as coisas e para o cliente isso conta. Então, olha só, eu costumo dizer o seguinte, eu vou à padaria, se eu não for adequada, eu perco cliente. Porque na padaria eu consigo cliente. Na manicure eu consigo cliente. No consultório do médico eu consigo cliente. Então, você está o tempo inteiro se vendendo. Se liga, porque é o seguinte, caiu na rede, é peixe. E se você não estiver preparado, você vai perder. Sem dúvida, você vai perder. Então, eu já quero te convidar aqui para você fazer o seguinte, dá o teu like nesse vídeo, tá? Deixa aqui nos comentários outras perguntas que você tem a fazer, que aí a gente pega e já traz novos vídeos aqui para você. E já se inscreve aqui no canal, porque a gente vai ter aqui o tempo inteiro esse quadro para vocês. E é uma forma da gente conseguir trazer essa resposta mais aprofundada do que um simples stories lá no Instagram. Então, te espero aí para o próximo vídeo. Até lá!